Amados, eu gostaria de estudar com vocês hoje o Salmo 1. Então, se você tem Bíblia, pega a sua Bíblia e abra no Salmo 1 para que possamos estudar esse belíssimo Salmo. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria que serve de introdução à coletânea do Saltério. O estudo bíblico de Salmo 1 revela um contraste entre a atitude do justo e do ímpio para com a lei de Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio a odeia. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus e revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem essa palavra. O Salmo 1 está organizado em duas grandes partes. Por observação, todas as pessoas estão separadas de Deus eticamente. Leia aí os versos 1 a 4. Já a segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas judicialmente. Veja os versos 5 e 6. Então, um esboço do Salmo 1 pode ser sugerido da seguinte maneira: um retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus. Aí nós vamos encontrar os versos 1 a 3. Um retrato do ímpio e sua reprovação diante da lei de Deus. Versos 4 e 5. A confirmação do justo e a ruína do ímpio. Verso 6. Não é possível afirmar quem escreveu o Salmo 1. Também não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito. Então vejamos o verso 1 do Salmo 1. Nesse verso, nós temos um retrato do justo. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especiais de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. O salmista diz que a pessoa reta não anda nos conselhos dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente, costumeiramente, quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso.
Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. É interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os versos ou os verbos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda. O verbo andar. Não se detém. O verbo deter. E não se assenta. O verbo assentar. Sua intenção é fornecer o retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita. Versos 2 e 3, o salmista fala sobre o compromisso do justo com a lei de Deus. Na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Ele explica por que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A expressão lei de Deus não se refere apenas a um mandamento específico, mas também à Escritura inteira. A palavra traduzida pelo verbo meditar, no hebraico, significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Por fim, o salmista compara o homem justo como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Está aí no verso 3. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre seu povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos abundantemente. O salmista fala também sobre o retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus. Está aí nos versos 4 e 5. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos. Enquanto o justo é como árvore plantada no solo onde há corrente de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Aqui o contraste entre o justo e os ímpios fica ainda mais evidente. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca, isso é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada. Por esse motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo,
Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus. Ainda se interfere no meio dos justos que os ímpios, eles se infiltram. Eles não poderão permanecer entre eles para sempre. E aí nós temos a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso lá em Mateus 13, dos versos 24 ao 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo, que nunca se apaga, como está em Mateus capítulo 3, verso 12. Depois o salmista fala sobre a confirmação do justo e a ruína do ímpio no verso 5, no verso 6, que diga. O salmista termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. O Salmo 1 ensina que os dois caminhos nessa vida, isto é, o caminho de retidão e o caminho de impiedade, são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Essa declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta dos justos. Deus é onisciente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento especial entre Deus e seus servos. Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente, de forma íntima, no estilo de vida do justo. Por outro lado, o salmista diz, na frase final do Salmo 1, que o caminho dos ímpios perecerá. Muitas vezes os ímpios prosperam nessa vida terrena. Inclusive, isso ocorre frequentemente em conexão com a opressão aos justos. Muitos salmos tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificamente sobre isso no Salmo 37. Por exemplo, Asaf foi outro que admitiu no Salmo 73 que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos, no final, revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria dos ímpios. Haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará em ruínas. Eu quero concluir esse estudo fazendo uma breve reflexão do Salmo 1. Podemos citar aqui 3 aplicações principais que aprendemos com o Salmo 1. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é fruto de sua própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente de seu relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória. Os ímpios parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento.
O Salmo 1 nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como o caminho do perverso. Que Deus nos abençoe e um forte abraço.